Minha namorada escondeu por um ano que esteve presa por homicídio e minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha 28 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo numa noite qualquer de quinta-feira. Estava namorando a Laura há quase um ano, e honestamente eu nunca tinha sido tão feliz. Ela era tudo que eu sempre quis. Engraçada, inteligente e carinhosa, e me fazia sentir completa de um jeito que eu nem sabia que era possível. A gente tinha planos, sabe? Nada muito concreto ainda, mas aquelas conversas de madrugada sobre morar juntas, viajar para a Europa, talvez adotar um cachorro. Naquela noite, a Laura tinha me buscado depois do meu plantão no hospital. Eu trabalhava como enfermeira num pronto-socorro e meu turno tinha sido especialmente exaustivo. Ela apareceu com aquele sorriso dela, segurando um café quentinho que tinha comprado no caminho, e eu me lembro de pensar como eu tinha sorte. Entramos no carro dela, uma Civic prata que ela amava mais que tudo, e seguimos pela avenida vazia em direção ao meu apartamento. Eram 2:30 da manhã quando as luzes azuis e vermelhas apareceram no retrovisor. Meu coração apertou imediatamente, não por medo de ter feito algo errado, mas porque blitz de madrugada sempre me deixava nervosa. A Laura encostou o carro calmamente, desligou o som que tocava uma playlist de indie que a gente adorava, e abaixou o vidro. 2 policiais se aproximaram, um de cada lado do carro. O que ficou do lado da Laura pediu os documentos de forma educada, checou tudo, passou a lanterna pelo interior do veículo. Tudo normal até ali. Mas então ele inclinou a cabeça, olhando melhor para o rosto dela sob a luz da lanterna, e franziu a testa. A senhora já teve alguma passagem pela delegacia? Ele perguntou, e eu senti meu estômago gelar. Laura ficou em silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade. Sim, ela respondeu baixinho, e eu virei minha cabeça tão rápido que quase torci o pescoço. Por qual motivo? O policial continuou, agora mais atento, a mão se movendo instintivamente para perto do colete. Homicídio, Laura disse, e a palavra caiu dentro do carro como uma bomba. Eu não consegui processar. Minha namorada, a mulher que chorava assistindo comercial de cachorro, que tinha medo de barata, que fazia questão de tirar aranha de casa com um copo ao invés de matar. Tinha acabado de dizer homicídio para um policial. Tinha que ser um engano. Tinha que ser. O policial checou o sistema, fez algumas perguntas que eu mal registrei porque meu cérebro tinha desligado, e eventualmente nos liberou. Os documentos dela estavam em ordem, ela tinha cumprido a pena, estava tudo regularizado. Mas quando ele devolveu os papéis e a gente voltou para a estrada, o silêncio dentro daquele carro era ensurdecedor. Eu olhava para o perfil dela iluminado pelos postes de luz que passavam, essa mulher que eu achava que conhecia, e não reconhecia mais nada. Minhas mãos tremiam. Meu peito estava tão apertado que mal conseguia respirar. Quando ela parou em frente ao meu prédio e começou a desligar o cinto, eu segurei o braço dela. Você não vai embora, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Preciso de uma explicação. Agora. A Laura fechou os olhos, as mãos ainda no volante, e respirou fundo. Pode subir? Não quero falar disso aqui no carro. Subimos em silêncio. Cada passo nas escadas parecia pesar 1 tonelada. Dentro do meu apartamento, ela se sentou no sofá e eu fiquei de pé de braços cruzados, esperando. Esperando que ela me dissesse que era tudo um mal-entendido absurdo, que os registros estavam errados, qualquer coisa que fizesse sentido. Eu tinha 19 anos, ela começou, olhando para as próprias mãos. Estava voltando de uma festa com a minha melhor amiga na época, a Bianca. Era umas 4 da manhã, estávamos andando até o ponto de ônibus porque não tínhamos dinheiro para Uber. A gente tinha bebido um pouco, estávamos rindo alto, sabe como é? Ela pausou e engoliu seco. Um cara começou a nos seguir. No começo a gente achou que era coincidência, mas depois ficou óbvio. Ele acelerava quando a gente acelerava, gritava coisas nojentas. A Bianca começou a entrar em pânico, e eu também estava com muito medo, mas tentava parecer forte por ela. Chegamos num beco que era um atalho que a gente sempre usava, estúpido eu sei, mas era automático. E ele nos encurralou lá. Senti minhas pernas fraquejarem e me sentei na poltrona em frente a ela. Ele tinha uma faca, Laura continuou, e sua voz estava tremendo agora. Ele agarrou a Bianca primeiro, encostou a faca no pescoço dela e disse que se a gente gritasse ele matava ela na hora. Começou a dizer o que ia fazer com a gente, detalhes nojentos que eu nunca vou esquecer. A Bianca estava chorando, implorando, e eu não sei o que aconteceu comigo. Só sei que quando vi ele abrindo o zíper da calça dele com uma mão enquanto segurava minha amiga com a outra, alguma coisa quebrou dentro de mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Tinha um tijolo no chão, resto de uma obra. Eu peguei e bati na cabeça dele com toda a força que eu tinha. Ele caiu, largou a Bianca, mas levantou de novo cambaleando, ainda segurando a faca. Tentou vir para cima de mim. E eu bati de novo. E de novo. E de novo. Até que ele parou de se mexer. Eu estava congelada, sem conseguir respirar direito. A Bianca estava em choque, não conseguia nem se mexer. Eu liguei para a polícia. Fiquei ali, sentada no chão ao lado do corpo dele, esperando. Nem sei quanto tempo passou.
Quando eles chegaram, eu expliquei tudo, a Bianca confirmou, tinha câmera na entrada do beco que pegou parte da cena. Era legítima defesa, mas eu tinha batido muitas vezes. Muitas mesmo. Mais do que era necessário, segundo o laudo. O crânio dele ficou completamente destruído. Laura limpou as lágrimas com as costas da mão. Fui acusada de homicídio doloso com excesso de legítima defesa. Meu advogado conseguiu reduzir a pena, argumentou o estado emocional, o trauma, a situação extrema. Fiquei 2 anos e meio presa. Perdi minha vaga na faculdade de arquitetura, perdi amigos, perdi uma parte de mim que nunca vai voltar. Quando saí, tentei reconstruir minha vida do zero. Mudei de cidade, comecei de novo, fiz outra faculdade. E jurei pra mim mesma que nunca mais falaria sobre isso. Ela finalmente olhou pra mim, os olhos vermelhos e inchados. Eu nunca te contei por quê. Porque tenho tanto medo de perder você. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu sabia que no minuto que você soubesse disso, ia me ver diferente. Ia ter medo de mim. E eu não te culpo se tiver, porque eu mesma tenho medo de mim às vezes. Do que eu fui capaz de fazer naquele dia. Fiquei ali sentada tentando processar tudo. Minha mente estava um caos completo. Por um lado, ela tinha salvado a amiga dela, e a si mesma de um estupro, talvez até de serem assassinadas. Por outro, a imagem dela batendo repetidamente com um tijolo na cabeça de alguém até destruir o crânio. Era perturbadora demais. Você nunca pensou em me contar? Eu finalmente consegui perguntar. Todos os dias ela respondeu. Mas como? Como você começa essa conversa? Oi, amor, antes que isso fique sério, preciso te contar que eu matei um homem? Eu tinha tanto medo de te perder. E agora vou te perder de qualquer jeito, né? Eu não sabia o que responder. Olhei para essa mulher que tinha sido tão gentil comigo, que segurava minha mão quando eu tinha pesadelos. Que lembrava como eu gostava do meu café, que nunca tinha demonstrado um pingo de violência ou agressividade. E tentei conciliar essa imagem com a da garota de 19 anos destruindo o crânio de um homem num beco escuro. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Isso é grande demais. Eu não consigo processar agora. Laura assentiu, limpando mais lágrimas. Eu entendo. Eu vou embora. Só saiba que eu nunca mentiria pra você sobre mais nada. E que eu sinto muito, muito mesmo por não ter contado antes. Ela se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, ela parou e olhou pra mim uma última vez. Eu te amo. E se você decidir que não consegue continuar comigo por causa disso, eu vou entender. Mas por favor, acredite que eu não sou mais aquela garota assustada de 19 anos. Eu fiz terapia por anos, eu trabalhei em mim mesma, eu mudei. O que aconteceu naquele dia me assombra todos os dias da minha vida. E então ela saiu, me deixando sozinha no meu apartamento às 4 da manhã, com a mente completamente em frangalhos. Passei o resto da noite acordada, olhando pro teto. Não conseguia parar de pensar. Peguei meu celular 1000 vezes querendo mandar mensagem pra ela, mas não sabia o que dizer. Liguei pro meu irmão de manhã cedo, precisava falar com alguém. Ela te contou a verdade quando podia ter mentido, ele disse depois de ouvir tudo. E pelo que você descreveu, foi legítima defesa. O sistema que foi cruel com ela. Mas ela bateu além do necessário, eu argumentei. O laudo disse isso. Cis, você já teve alguém te atacando com uma faca, ameaçando estuprar você e sua melhor amiga? Você acha que conseguiria medir quantas pancadas são suficientes, numa situação dessas? Com adrenalina no máximo, morrendo de medo? Ele tinha um ponto. Mas ainda assim, passei os próximos dias num limbo estranho. A Laura me deu espaço total, não mandou uma mensagem sequer. Foi no 3º dia que eu percebi como sentia falta dela. Falta das mensagens bobas de bom dia, dos áudios dela reclamando do trânsito, dos planos de final de semana. Decidi fazer uma coisa que sei que muita gente ia achar loucura. Pesquisei o caso dela. Não foi difícil achar nos registros online de tribunais. Li tudo. Os depoimentos, o laudo pericial, as declarações das testemunhas. Li sobre o histórico criminal do homem que ela matou. Já tinha 3 acusações de violência sexual, uma delas contra uma menor. Tinha sido solto por tecnicalidade jurídica poucos meses antes de atacar a Laura e a amiga dela. Li também uma entrevista que a Bianca, a melhor amiga dela, deu alguns anos depois do acontecido. Ela dizia que a Laura a salvou, que sem dúvida teriam sido estupradas e provavelmente mortas. Que ela nunca culpou a Laura por nada, que foi o sistema que a falhou ao condená-la quando ela era claramente uma vítima se defendendo. Quanto mais eu lia, mais minha perspectiva mudava. Não era preto no branco como eu tinha pensado inicialmente. Era uma situação impossível onde uma garota de 19 anos teve que fazer escolhas inimagináveis para sobreviver. No 5º dia, eu mandei uma mensagem para ela. Podemos conversar? Ela apareceu no meu apartamento 1 hora depois, parecendo que não dormia há dias. Nos sentamos no mesmo sofá onde ela tinha me contado tudo. Eu li sobre o caso, comecei, e vi ela ficar pálida. Li tudo. Os depoimentos, o histórico dele, a entrevista da Bianca. E eu não sei por que levou tanto tempo para cair a ficha, mas você foi vítima, Laura. Você se defendeu.
E o sistema te puniu por ter tido um reflexo de sobrevivência num momento de terror absoluto. Ela começou a chorar de novo, e dessa vez eu me aproximei e segurei a mão dela. Eu passei esses dias com medo de você admitir. Com medo da pessoa que você tinha sido naquele beco. Mas eu percebi que estava tendo medo da pessoa errada. Devia estar com medo do tipo de monstro que fez você precisar tomar aquela atitude. E com raiva de um sistema que te prendeu ao invés de te dar suporte psicológico. Eu não te culpo por ter tido medo, ela disse baixinho. Eu também tenho. Às vezes ainda tenho pesadelos, acordo suando, ainda sinto o peso do tijolo na minha mão. Passei anos achando que eu era um monstro também. Você não é um monstro, eu disse com firmeza. Você era uma garota aterrorizada que fez o que precisava fazer para sobreviver e proteger sua amiga, e carregou um peso que nunca deveria ter sido colocado nos seus ombros. Ficamos ali, abraçadas, ela chorando no meu ombro, e pela primeira vez em dias, senti que conseguia respirar de novo. Mas mesmo decidindo ficar com ela, eu sabia que não seria simples. Tinha processamento emocional a fazer, da minha parte e da dela. Sugeri que a gente fizesse terapia de casal, e ela concordou imediatamente. Também encorajei ela a voltar para a terapia individual, porque ficou claro pelas nossas conversas que ela ainda carregava muito trauma não resolvido daquele período. Nas semanas seguintes, enquanto a gente navegava esse novo território do nosso relacionamento, comecei a notar coisas que nunca tinha percebido antes. Como a Laura evitava becos e ruas escuras. Como ela ficava tensa quando via grupos de homens na rua à noite. Como ela sempre conferia se as portas estavam trancadas, às vezes 2 ou 3 vezes. Pequenos sinais do trauma que ela carregava e que eu tinha sido cega demais para enxergar. Uma noite, cerca de 3 semanas depois da revelação, estávamos jantando no meu apartamento quando ela pausou no meio de uma história que estava me contando sobre o trabalho e ficou olhando para o prato. O que foi? Perguntei. Eu nunca te contei o que aconteceu com a Bianca, ela disse baixinho. Eu pus meu garfo de lado. Não precisa contar se não quiser. Quero, ela respondeu, mas ainda não olhava para mim. Você merece saber toda a história. Merece saber as consequências do que aconteceu naquela noite, não só pra mim. Ela respirou fundo. Durante os 2 anos e meio que eu fiquei presa, a Bianca me visitou religiosamente. Toda semana sem falta. Ela depôs a meu favor no julgamento, chorou na frente do juiz, implorou para que entendessem que eu tinha salvado a vida dela. Mas quando eu saí, ela estava diferente. Laura finalmente me olhou, os olhos marejados. Ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático severo. Não conseguia sair de casa sozinha, tinha ataques de pânico, não conseguiu voltar para a faculdade. A família dela culpava mim. Diziam que se eu não tivesse sugerido o atalho, se eu não tivesse reagido de forma tão violenta, ela não estaria traumatizada assim. Como se o culpado não fosse o homem que nos atacou. Meu Deus, murmurei. A pior parte foi quando ela finalmente me disse, uns 6 meses depois que eu saí da prisão, que não conseguia mais me ver. Ela disse que toda vez que olhava para mim, via aquela noite. Via o sangue, ouvia os sons, sentia o cheiro. Eu era um gatilho ambulante para ela. E eu entendi, eu juro que entendi, mas doeu tanto. Perdi minha melhor amiga, a pessoa que eu tinha salvado, porque salvá-la tinha me transformado em algo que ela não conseguia suportar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. A última vez que a vi foi no aniversário de 2 anos depois do ataque. Ela tinha emagrecido muito, tinha olheiras profundas, parecia um fantasma. Me agradeceu por ter salvado a vida dela e me disse adeus. Soube depois, por conhecidos em comum, que ela se mudou pro interior de Minas para morar com a avó. Longe de tudo que lembrava aquela noite. Longe de mim. Eu me levantei e contornei a mesa, me ajoelhei ao lado da cadeira dela e segurei suas mãos. Laura, você sabe que nada disso foi culpa sua, né? Nada. Eu sei aqui, ela apontou para a cabeça, mas aqui apontou pro peito. Eu ainda me pergunto se não tinha outro jeito. Se eu não tivesse batido tanto, se eu tivesse apenas o desarmado, se você estava lutando pela vida de vocês duas, eu a interrompi. Não existia manual de instruções. Não tinha tempo para pensar. E você fez o que seu instinto mandou para sobreviver. Ela sentiu, mas eu via que ainda carregava aquela culpa. Provavelmente carregaria sempre. Naquela noite, depois que ela dormiu, fiquei acordada pensando. Comecei a entender a profundidade do que a Laura carregava. Não era só o ato em si, mas todas as ondas de consequências que vieram depois. A prisão, a perda da melhor amiga, a culpa de ter destruído a vida da pessoa que tentou salvar, o estigma de ser ex-presidiária, de ser uma assassina, aos olhos da sociedade. E no meio de toda essa dor e trauma, ela tinha conseguido se reconstruir. Tinha feito terapia, tinha voltado a estudar, tinha construído uma carreira, tinha se permitido amar de novo. A força que isso exigia era algo que eu mal conseguia compreender. No dia seguinte, na nossa sessão de terapia de casal, nossa psicóloga, doutora Renata, nos fez um exercício. Pediu para Laura fechar os olhos e reviver aquela noite, mas dessa vez verbalizando em voz alta cada pensamento, cada sentimento. Estou rindo com a Bianca, Laura começou, olhos fechados, voz trêmula.
Estamos falando sobre os meninos da festa, sobre como a música estava boa. Estou feliz, bêbada, mas feliz. Então eu ouço os passos atrás de nós. Acelera um pouco, puxa Bianca. Vamos mais rápido, eu digo. Mas ele também acelera. Eu segurava a mão dela enquanto ela continuava. As coisas que ele grita são nojentas, asquerosas. A Bianca começa a chorar, diz que está com medo. Eu também estou apavorada, mas falo fica perto de mim. Quase chegamos na avenida. Viro no atalho. Erro tão grande. Agora estamos encurraladas. Ele é grande, muito maior que eu imaginava. A faca brilha na luz do poste. Bianca grita. Ele a agarra. Encosta a faca no pescoço dela. Vejo um fiozinho de sangue onde a lâmina pressiona a pele. A respiração dela estava acelerada agora. Ele fala o que vai fazer. Detalhes. Ele está excitado. Sorrindo. A Bianca está tremendo tanto que parece que vai desmaiar. Eu penso, vou morrer aqui. A gente vai morrer aqui? E então vejo o tijolo. Nem penso. Só pego. É pesado. Mais pesado que eu esperava. Balanço com tudo. Acerto a têmpora dele. Ele cambaleia, mas não cai. A faca ainda está na mão. Ele vem pra cima de mim. Bato de novo. E de novo. Ele cai. Bato mais. Preciso ter certeza. Preciso que ele não levante. Preciso que ele nunca mais machuque ninguém. Ela abriu os olhos, lágrimas escorrendo. E aí para. E eu vejo o que fiz. E tem sangue em todo lugar. Nas minhas mãos, na minha roupa, no chão. E a Bianca está gritando, mas parece que o som vem de longe. E eu olho pra ele e ele não está se mexendo. E eu penso, matei alguém. Sou uma assassina. E meu mundo desmorona. Doutora Renata deixou o silêncio pairar por um momento antes de falar. Laura, quero que você ouça com atenção o que vou dizer. Você não é uma assassina. Assassinos matam por prazer, por ganância, por crueldade. Você reagiu a uma ameaça real e iminente de violência sexual e possível morte. O fato de você ter batido além do que um laudo técnico considerou necessário não muda a natureza do ato. Era você ou ele. Era a vida da Bianca ou a dele. E seu corpo, em modo de sobrevivência absoluto, garantiu que vocês duas vivessem. Laura soluçava agora, anos de culpa e dor saindo. Mas a Bianca, eu destruí a vida dela. Não, doutora Renata foi firme. Ele destruiu. Aquele homem naquele beco quando decidiu atacá-las. Tudo que veio depois, seu trauma, o trauma dela, a prisão injusta, a separação de vocês, tudo isso é culpa dele. Não sua. Saímos da sessão exaustas emocionalmente, mas de alguma forma mais leves. No carro, Laura segurou minha mão. Obrigada, ela disse. Por quê? Por ficar. Por não ter corrido. Por me fazer enfrentar isso ao invés de continuar enterrando. Beijei a mão dela. Vamos enfrentar juntas. Tudo. Mas a vida tinha outros planos. 2 semanas depois, estávamos em um café no centro quando uma mulher se aproximou da nossa mesa. Ela era mais ou menos da nossa idade, loira, muito magra, com olhos fundos que pareciam ter visto mais do que deviam. Laura, ela disse, voz hesitante. Laura olhou para cima e congelou completamente. O rosto dela ficou pálido como papel. Bianca. Meu coração disparou. Essa era Bianca. A melhor amiga. A que ela não via há anos. Eu não acredito que te encontrei, Bianca disse, e sua voz tremia. Posso sentar? Laura apenas acenou com a cabeça, ainda em choque. Bianca puxou uma cadeira, suas mãos tremendo visivelmente. Eu sei que a última vez que nos vimos eu disse que não conseguia mais te ver. Bianca começou, lágrimas já formando nos olhos. E passei os últimos anos me odiando por isso. Me odiando por ter te abandonado quando você mais precisava de mim. Bianca, você não me deve nada, Laura disse, encontrando sua voz. Você estava traumatizada, eu entendo. Não, você não entende, Bianca a interrompeu. Eu te culpei. Inconscientemente eu te culpei pelo que aconteceu, e isso foi a coisa mais injusta e cruel que eu poderia ter feito. Você me salvou, Laura. Você salvou minha vida e quase perdeu a sua própria no processo. E eu te abandonei. As pessoas no café começaram a olhar, mas nenhuma de nós se importava. Eu fiz terapia. Muita terapia. EMDR, terapia cognitivo-comportamental, tudo. E finalmente consegui processar o que realmente aconteceu naquela noite. E entender que você foi tão vítima quanto eu. Mais até porque você carregou o peso de ter tirado uma vida, mesmo que fosse para salvar as nossas. Laura estava chorando silenciosamente agora. Eu vim para São Paulo justamente para te procurar, Bianca continuou. Demorei meses para juntar coragem. Tentei te encontrar nas redes sociais, mas você sumiu de tudo. Então vim pessoalmente. Precisava te dizer que sinto muito, muito mesmo. E que você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. E que eu te amo. Como amiga, como irmã, como a pessoa que me deu uma segunda chance de viver. Laura se levantou abruptamente e abraçou Bianca, as duas chorando compulsivamente ali no meio do café. Eu também estava chorando, limpando as lágrimas discretamente com o guardanapo. Elas ficaram assim por um longo tempo, abraçadas, anos de dor e separação sendo curados naquele momento.
Quando finalmente se separaram, Bianca olhou para mim pela primeira vez. Você deve ser a namorada dela, ela disse, com um pequeno sorriso entre as lágrimas. Laura sempre gostou de mulheres fortes. E pelo jeito que você está olhando para ela, você também a ama muito. Amo, eu confirmei, minha voz embargada. Então cuida dela para mim, Bianca disse. Ela merece toda a felicidade do mundo. Nós três acabamos ficando naquele café por horas, conversando, chorando, rindo. Bianca nos contou sobre sua jornada de recuperação, como tinha conseguido voltar a ter uma vida relativamente normal, como tinha conhecido um homem bom que a apoiava, como tinha conseguido terminar a faculdade. Mesmo que tivesse levado anos a mais, ainda tenho dias ruins, ela admitiu. Dias que não consigo sair de casa, lugares que não consigo ir, mas estou viva. E isso é por sua causa, Laura. Nunca esqueça disso. Quando finalmente nos despedimos, trocamos números e prometemos manter contato dessa vez. Ver Laura rindo com Bianca, fazendo planos de se encontrarem de novo, foi como ver um pedaço dela que estava quebrado finalmente se curar. No caminho para casa, Laura estava mais leve do que eu tinha visto desde a noite da revelação. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu, ela disse, olhando pela janela. Durante tantos anos eu carreguei a culpa de ter perdido ela, de ter sido a causa do trauma dela. E hoje ela me disse que não foi minha culpa. Porque não foi, eu disse, pegando a mão dela. Eu sei, ela respondeu, e pela primeira vez, pareceu realmente acreditar nisso. Mas a paz durou pouco. Alguns dias depois, Laura recebeu uma ligação que fez todo o sangue sumir do rosto dela. Era da mãe do homem que ela havia matado. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi o telefone dela tocar. Laura atendeu distraidamente, ainda rindo de alguma coisa que tínhamos conversado minutos antes. Mas então vi seu corpo inteiro enrijecer. Como você conseguiu meu número? Ela disse, a voz tensa. Desliguei o fogo e me aproximei, preocupada. O rosto dela tinha perdido toda a cor. Não, senhora, Por favor, não. Laura se afastou para o quarto, mas deixou a porta entreaberta. Eu fiquei ali, sem saber se deveria dar privacidade ou ficar por perto. A conversa durou talvez 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando Laura finalmente desligou, ela estava tremendo. Encontrei-a sentada na beirada da cama, o telefone ainda na mão, olhando para o nada. Amor? Me aproximei devagar. Quem era? A mãe dele, ela sussurrou. A mãe do homem que eu matei. Senti meu estômago embrulhar. Me sentei ao lado dela e segurei sua mão que estava gelada. Como ela conseguiu seu número? Não sei. Ela disse que tem procurado por mim há anos. Que finalmente me encontrou através de algum conhecido em comum do trabalho. Eu mudei de nome nas redes sociais, mudei de cidade, mas aparentemente não foi o suficiente. O que ela queria? Laura fechou os olhos, lágrimas começando a escorrer. Ela quer me encontrar. Disse que precisa falar comigo pessoalmente. Que carrega isso no coração há anos e precisa de fechamento, foram as palavras dela. Você não precisa fazer isso, eu disse imediatamente. Você não deve nada a ela. Mas eu devo, Laura me olhou, os olhos cheios de dor. Eu tirei o filho dela. Mesmo que ele fosse um monstro, mesmo que fosse em legítima defesa, ela perdeu um filho. E talvez ela precise me olhar nos olhos e me dizer o quanto me odeia. Talvez eu precise ouvir isso. Laura, não. Isso não vai te fazer bem, você sabe disso. Eu preciso, ela insistiu, com aquela determinação que eu tinha aprendido a reconhecer. Passei anos fugindo, me escondendo, tentando esquecer. Mas não dá pra esquecer. Não dá pra fingir que não aconteceu. Se ela precisa desse encontro para ter paz, talvez eu também precise. Tentei argumentar, mas Laura já tinha decidido. 3 dias depois, marcamos de nos encontrar com a senhora em uma cafeteria neutra, em um bairro que não era familiar nem para mim nem para Laura. Insisti em ir junto, e depois de muita discussão, ela concordou que eu poderia esperar em outra mesa, perto o suficiente para intervir se necessário. No dia do encontro, Laura mal tocou no café da manhã. Trocou de roupa 3 vezes, visivelmente nervosa. No carro, ela segurou minha mão com tanta força que deixou marcas. E se ela me atacar? Laura perguntou de repente. E se ela trouxe alguém? E se? Eu estou aqui, eu a interrompi. E ao primeiro sinal de problema, a gente sai. Ok. Ela sentiu, mas eu via o pânico nos olhos dela. A cafeteria era pequena e aconchegante, com plantas nas janelas e música suave. Chegamos 15 minutos adiantadas. Laura escolheu uma mesa perto da saída, sempre a rota de fuga, percebi. Eu me sentei 2 mesas adiante, de frente para ela, com um livro aberto que eu sabia que não conseguiria ler. Às 3 em ponto, a porta se abriu e uma mulher entrou. Ela devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, rosto marcado pelo tempo e eu imaginava pela dor. Ela olhou ao redor e seus olhos encontraram Laura imediatamente. Algo no rosto da mulher mudou, dor, raiva, tristeza, tudo misturado. Ela se aproximou devagar e se sentou em frente a Laura sem dizer nada por um longo momento. Eu apertei o livro com força, todos os meus músculos tensos.
Você é mais nova do que eu imaginava, foram as primeiras palavras da mulher. Sua voz era rouca, cansada. Quando aconteceu, disseram que você tinha 19 anos, mas na minha cabeça eu sempre imaginei alguém mais velha, mais dura. Mas você é só uma menina. Senhora, Laura começou, mas a mulher levantou a mão. Me deixa falar primeiro. Por favor, eu ensaiei isso 1000 vezes. Laura apenas assentiu, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Meu filho, Rodrigo, não era um bom homem, a mulher começou, e ouvi Laura piscar, surpresa. Eu sei o que você deve estar pensando. Que mãe fala isso do próprio filho? Mas seria desonesto da minha parte fingir que ele era. Rodrigo tinha problemas desde criança. Violento, impulsivo, cruel com animais. Tentei ajudar. Deus sabe que tentei. Terapeutas, medicação, internações. Nada funcionava. Ela pausou, os olhos fixos na xícara de café que o garçom tinha trazido. Quando ele foi acusado pela primeira vez, eu ainda tinha esperança que fosse um mal-entendido. Mas depois da segunda, da terceira, eu não podia mais negar. Meu filho machucava mulheres, estuprava mulheres. E eu me sentia tão impotente, tão culpada. Me perguntava onde eu tinha errado, o que eu podia ter feito diferente. Laura estava em silêncio, lágrimas escorrendo silenciosamente. Quando me ligaram naquela noite dizendo que ele estava morto, sabe qual foi meu primeiro pensamento? A mulher olhou diretamente para Laura agora. Não foi tristeza. Foi alívio. Alívio que ele não podia mais machucar ninguém. E eu me odiei por pensar isso. Que mãe sente alívio quando o filho morre? Senhora, Laura tentou de novo. Eu vim aqui para te dizer que eu não te culpo, a mulher continuou, a voz quebrando agora. Você fez o que tinha que fazer. Você se defendeu. Você salvou sua amiga. E provavelmente salvou muitas outras mulheres que seriam as próximas vítimas dele. Eu só preciso saber uma coisa. O que? Laura perguntou, a voz mal saindo. Ele sofreu? No final, Laura ficou em choque com a pergunta. Eu não sei. Aconteceu tudo muito rápido. Eu não queria. Eu nunca quis matar ninguém. Eu só queria que ele parasse. Queria que ele não machucasse a gente. A mulher assentiu lentamente. Eu acredito em você. E quero que você saiba que eu não te odeio. Durante anos eu tentei te odiar, tentei te culpar, porque era mais fácil do que culpar meu filho, ou culpar a mim mesma por ter criado um monstro. Mas a verdade é que você era uma menina aterrorizada que fez o que tinha que fazer para sobreviver. Ela estendeu a mão tremendo através da mesa. Laura olhou para a mão por um longo momento antes de segurar. Eu te perdoo, a mulher disse. Não que você precise do meu perdão, mas eu preciso te dar. Preciso que você vá em frente com sua vida sem carregar a culpa de ter me tirado um filho, porque você não me tirou um filho, você parou um predador. E eu sou grata por isso, mesmo que dou admitir. Laura desabou em soluços ali mesmo, na frente de todos. A mulher se levantou, contornou a mesa e abraçou Laura, as duas chorando juntas. Eu também estava chorando, tentando limpar as lágrimas discretamente com o guardanapo. Elas conversaram por mais 1 hora. A mulher contou sobre a infância de Rodrigo, sobre os sinais que ela tinha ignorado, sobre a culpa que carregava. Laura contou sobre a prisão, sobre o trauma, sobre como tinha reconstruído sua vida. Foi uma conversa dolorosa, crua, mas necessária. Quando finalmente se despediram, a mulher segurou o rosto de Laura entre as mãos. Você merece ser feliz, ela disse. Você merece viver sem essa culpa. Promete que vai tentar? Eu prometo, Laura respondeu. No carro voltando para casa, Laura ficou em silêncio por um longo tempo. Eu respeitei. Deixei ela processar. Finalmente, quando já estávamos quase chegando, ela falou. Eu passei 7 anos achando que ela me odiava. Que se ela pudesse, me mataria com as próprias mãos. E ela me perdoou. Me agradeceu. Como você está se sentindo? Eu não sei, ela admitiu. É como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros, mas ao mesmo tempo, eu me sinto culpada por me sentir aliviada. Faz sentido? Faz todo sentido. Ela olhou para mim. Obrigada por ter vindo. Por estar aqui. Por tudo. Sempre eu prometi. Naquela noite deitadas na cama, Laura me contou algo que nunca tinha compartilhado antes. Sabe o que é a pior parte de ter estado presa? Ela perguntou no escuro. O quê? Não é a perda de liberdade, ou as condições ruins, ou até mesmo a violência que você presencia. É que você começa a acreditar que é aquilo que eles dizem que você é. Prisioneira número 847.392. Assassina. Criminosa. Você esquece que é uma pessoa com sonhos, com futuro, com valor. Você se torna apenas o pior momento da sua vida. Ela virou de lado para me encarar. E quando você sai, você ainda carrega isso. Porque a sociedade não esquece. Cada formulário de emprego que pergunta se você tem ficha criminal. Cada vez que você conhece alguém novo e torce para que não descubram. Cada relacionamento que você sabota antes que fique sério porque sabe que uma hora vai ter que contar. E quando contar, a pessoa vai embora. Eu não fui embora, eu disse baixinho. Você quase foi. E eu não te culparia se tivesse ido. Mas eu não fui.
E não vou. Ela beijou minha testa suavemente. Você me deu algo que eu achei que nunca teria. Esperança que posso ser mais do que o pior dia da minha vida. Adormecemos abraçadas, e pela primeira vez em semanas, Laura não teve pesadelos. Os meses seguintes foram de cura, lenta mas constante. Laura voltou a se encontrar com Bianca regularmente. Elas ainda tinham momentos difíceis, gatilhos inesperados, memórias que surgiam do nada, mas enfrentavam juntas agora. Bianca até começou a namorar sério, um professor de literatura que conheceu em um grupo de apoio, e estava planejando se mudar de volta para São Paulo. Eu e Laura também crescemos mais fortes como casal. A terapia ajudou, mas mais do que isso. A honestidade brutal que agora existia entre nós criou uma intimidade que eu nunca tinha experimentado em nenhum relacionamento anterior. Mas a vida tem um jeito de te lembrar que a cura não é linear. Foi em uma terça-feira comum, 6 meses depois do encontro com a mãe de Rodrigo, que tudo desmoronou de novo. Eu estava no hospital terminando meu turno quando recebi uma ligação da Laura. Pelo tom de voz dela, soube imediatamente que algo estava errado. Preciso que você venha para casa. Agora, ela disse, a voz trêmula. O que aconteceu? Por favor, só vem. Saí do hospital praticamente correndo, meu coração disparado. No caminho, minha mente criou 1000 cenários terríveis. Quando cheguei ao apartamento dela, ela tinha me dado uma chave 3 meses atrás. Encontrei-a sentada no chão da sala, cercada de papéis, o laptop aberto na sua frente. Laura? Amor, o quê? Ela me mostrou a tela do computador. Era um artigo de um site de notícias local. A manchete dizia: mulher condenada por homicídio em legítima defesa trabalha com crianças, pais exigem demissão. Senti o sangue gelar nas veias. Laura trabalhava como arquiteta em um escritório que tinha acabado de ganhar um contrato grande para reformar uma escola. Ela amava aquele projeto, passava horas mostrando os desenhos, falando sobre como queria criar espaços que inspirassem as crianças a aprender. Como eles descobriram? Foi tudo que consegui perguntar. Não sei, ela disse, a voz sem emoção, como se estivesse em choque. O artigo não diz. Mas tem fotos minhas no trabalho, tem detalhes do caso, tem até comentários de pais dizendo que não querem uma assassina perto dos filhos deles. Peguei o laptop e li o artigo inteiro. Era venenoso. Sim, mencionava que tinha sido legítima defesa, mas focava muito mais no fato de que ela tinha espancado um homem até a morte e cumprido pena por homicídio. Havia uma petição online com mais de 2.000 assinaturas exigindo que ela fosse removida do projeto. Os comentários eram ainda piores. Pessoas que não sabiam nada sobre ela, sobre o que tinha acontecido, fazendo julgamentos cruéis. Chamando-a de assassina, psicopata, dizendo que ela era perigosa, que não devia estar livre, que certamente atacaria de novo. Meu chefe me ligou 1 hora atrás, Laura continuou, ainda naquele tom sem emoção que me assustava mais do que se ela estivesse chorando. Disse que, dadas as circunstâncias, seria melhor eu me afastar do projeto da escola. Não me demitiram oficialmente, mas me tiraram do único projeto que me importava. Me colocaram para trabalhar em plantas de estacionamentos e galpões. Isso é discriminação, eu disse, já pegando o meu celular. A gente pode processar, a gente pode. Pode o quê? Ela me interrompeu, finalmente olhando para mim, e nos olhos dela eu vi algo que me aterrorizou. Desistência. Processar? E aí vem mais artigos, mais exposição, mais pessoas sabendo? E mesmo que a gente ganhe, você acha que alguma escola vai querer me contratar depois? Que algum pai vai se sentir confortável sabendo que eu estou projetando os espaços onde os filhos deles brincam? Laura. Eu sou marcada, Ana, ela disse, usando meu nome pela primeira vez na conversa. Para sempre. Não importa que foi legítima defesa. Não importa que eu tinha 19 anos e estava lutando pela minha vida. Não importa que o homem que eu matei era um estuprador em série. Tudo que importa é que eu matei alguém. E isso nunca, nunca vai embora. Ela enterrou o rosto nas mãos. Às vezes eu acho que seria mais fácil se ele tivesse me matado naquele beco. Não fala isso, eu disse, me ajoelhando ao lado dela e segurando seus ombros. Não fala isso nunca. Por quê? Olha pra minha vida, Ana. Fui presa por anos. Perdi minha melhor amiga, mesmo que a gente tenha se reencontrado agora. Perdi oportunidades, perdi tempo, perdi pedaços de mim. E quando finalmente eu acho que consigo ter uma vida normal, ter uma carreira, ter você, isso volta pra me assombrar de novo. Sempre vai voltar. Sempre. Passei aquela noite inteira acordada, segurando Laura enquanto ela finalmente chorava, todo o peso de anos de trauma e estigma saindo de uma vez. Eu me senti tão impotente. Tão furiosa com o mundo que punia vítimas e as transformava em vilãs. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e fiquei com Laura. Ela não queria sair da cama. Não queria comer. Só ficava olhando pro teto. Vem, vamos tomar banho pelo menos, eu tentei. Pra quê? Porque você vai se sentir melhor. Não vou. Foi assim por 3 dias. Laura faltou no trabalho, não atendia ligações de ninguém além de mim, mal comia. Bianca tentou visitar e Laura disse que não queria ver ninguém. Eu estava ficando desesperada.
No quarto dia, enquanto Laura dormia, ou fingia dormir, peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Queria saber quem tinha vazado a informação, quem tinha escrito aquele artigo venenoso. O autor era um jornalista freelancer chamado Marcos Teixeira. Olhando seus outros artigos, percebi um padrão. Ele se especializava em exposés sensacionalistas, sempre focando em ex-presidiários tentando reconstruir suas vidas. Era como se ele tivesse prazer em destruir pessoas que já tinham pago por seus crimes. Mas como ele tinha descoberto sobre Laura? Ela tinha mudado de nome nas redes sociais, era cuidadosa sobre o que compartilhava online. Continuei pesquisando, cruzando informações até que encontrei algo interessante. Nos comentários de um dos artigos dele, alguém tinha mencionado que o jornalista pagava bem por informações. Alguém tinha vendido a história da Laura. Fui mais fundo. Através de fóruns online e grupos de jornalismo local, descobri que Marcos tinha uma reputação duvidosa. Ele já tinha sido processado 2 vezes por difamação, mas sempre conseguia escapar por tecnicalidades legais. Ele sabia exatamente até onde podia ir sem cruzar a linha legal, mas sua especialidade era destruir reputações mesmo assim. Então tive uma ideia. Era arriscada, possivelmente estúpida, mas eu estava desesperada. Criei um perfil falso nas redes sociais e entrei em contato com Marcos Teixeira, fingindo ser alguém com informações sobre outra ex-presidiária. Marquei um encontro com ele em um café público. Quando cheguei, ele estava exatamente como eu imaginava, 40 e poucos anos, barba mal feita, olhar predatório. Sentei-me na frente dele com meu celular gravando no bolso da bolsa. Então, você tem informações para mim? Ele começou sem nenhum oi. Tenho, menti. Mas primeiro quero saber como funciona. Quanto você paga? E como você garante que a fonte fica anônima? Ele sorriu, um sorriso oleoso que me deu nojo. Depende da informação. Se for boa, bem salaciosa, posso pagar até 5.000. E quanto ao anonimato, eu nunca revelo minhas fontes. É código de ética jornalística, ele disse, e quase ri da ironia. Como aquela história da Laura Mendes, eu deixei escapar observando sua reação. Quem te passou aquela? Ele se inclinou para frente, interessado. Você conhece ela? Conheço. E sei que alguém te vendeu aquela informação. Estou curiosa sobre quanto vale uma história dessas. Ele riu. Aquela foi boa. Um colega de trabalho dela, incomodado que uma assassina, estava no escritório. Me passou tudo, registros antigos, fotos, até detalhes sobre o projeto da escola. Paguei 3.000, valeu cada centavo pelos cliques que gerou. Bingo! Um colega de trabalho. Alguém no escritório dela tinha feito isso. E você não se sente mal? Perguntei, incapaz de me conter. Destruindo a vida de alguém que já pagou pela dívida com a sociedade? Ele deu de ombros. Não estou destruindo nada. Estou apenas informando o público. As pessoas têm direito de saber quem está ao redor delas, especialmente perto de crianças. Se ela não quisesse a atenção, não deveria ter matado alguém. A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que tive que respirar fundo várias vezes. Entendo seu ponto, eu menti. Então, sobre minha informação. Inventei uma história qualquer, peguei o cartão dele prometendo enviar detalhes depois, e saí. Tinha a gravação que precisava. Quando cheguei em casa, Laura estava finalmente fora da cama, sentada no sofá encarando o celular. Descobri quem te delatou, eu disse sem rodeios. Ela olhou para mim, surpresa. O quê? Contei tudo, sobre Marcos, sobre a gravação, sobre o colega de trabalho que a tinha vendido por 3.000 reais. Por que você fez isso? Ela perguntou, mas eu notei uma fagulha de vida voltando aos olhos dela. Porque não vou ficar parada vendo você desistir. Vamos lutar, Laura. Vamos mostrar para esses filhos da puta que você não é a vilã dessa história. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Como? Primeiro, a gente vai atrás do colega que te vendeu. Isso é quebra de confidencialidade, possivelmente difamação. Segundo, a gente vai atrás desse jornalista de merda. Tenho a gravação dele admitindo que paga por informações e se especializando em destruir reputações. Terceiro, eu respirei fundo, a gente conta sua história. De verdade. Não a versão sensacionalista dele, mas a verdade. Ana, eu não sei se consigo. Você consegue. E eu vou estar do seu lado o tempo todo. Levou mais alguns dias, mas Laura finalmente concordou. Contratamos um advogado. Uma mulher incrível chamada Doutora Patrícia que era especializada em casos de difamação e tinha experiência com reabilitação de ex-presidiários. A primeira coisa que fizemos foi identificar o colega que tinha vendido as informações. Com a ajuda de Doutora Patrícia, conseguimos os registros de transferência bancária que provavam que ele tinha recebido dinheiro de Marcos logo antes do artigo ser publicado. Confrontamos o chefe de Laura com as provas. O homem, um arquiteto sênior chamado Ricardo que sempre tinha sido estranho com Laura, ficou pálido quando foi confrontado. Tentou negar, mas as provas eram incontestáveis. Por que você fez isso? Laura perguntou a ele na presença do RH e do sócio principal do escritório. Por quê? Porque não é certo, ele gaguejou. Você trabalha com escolas, com crianças. As pessoas precisavam saber. Precisavam saber o quê?
Laura se inclinou para frente. Que quando eu tinha 19 anos fui atacada por um estuprador em série e lutei pela minha vida. Que fui presa injustamente por legítima defesa. Ou você só queria 3.000 reais fáceis? Eu achei que estava fazendo certo. Você destruiu minha reputação, quase me tirou meu emprego, me expôs publicamente e você acha que estava fazendo certo? A voz dela estava tremendo de raiva agora. Você nem teve a decência de vir falar comigo primeiro, de me dar a chance de explicar. Você só viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e não se importou com as consequências. O sócio principal, Sr. Augusto, que tinha ficado em silêncio até ali, finalmente falou. Ricardo, você está despedido. E vamos cooperar totalmente com qualquer ação legal que a Laura queira tomar contra você. Ele então se virou para Laura. E você, Laura, tem todo o meu apoio. Quero você de volta no projeto da escola. Na verdade, quero que você lidere o projeto. E vamos fazer uma declaração pública esclarecendo toda a situação. Laura ficou chocada. Senhor Augusto, Não, Laura. Deixe eu terminar. Eu conheci a sua história. Sempre soube. Quando você foi contratada, fizemos uma verificação de antecedentes completa, como fazemos com todos os funcionários. Eu li sobre o caso, conversei com sua oficial de condicional na época, verifiquei suas referências. E eu te contratei não apesar da sua história, mas porque eu acredito em segundas chances. E porque seu portfólio era excepcional. Ele ajustou os óculos. O que aconteceu essa semana foi uma injustiça. E vou fazer o que estiver ao meu alcance para corrigir isso. Saímos daquela reunião com Laura em lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Finalmente alguém em posição de poder tinha ficado do lado dela. A ação contra Ricardo foi rápida. Ele assinou um acordo admitindo culpa e pagando uma indenização substancial a Laura. Mais importante, ele teve que fazer uma retratação pública, admitindo que tinha vendido informações confidenciais por dinheiro. Marcos Teixeira foi mais difícil. Ele tinha advogados bons e sabia como jogar o jogo, mas a gravação que eu tinha conseguido, combinada com testemunhos de outras pessoas cujas vidas ele tinha arruinado, foi suficiente para pelo menos manchar sua reputação. Vários veículos de notícias sérios fizeram matérias sobre suas práticas antiéticas. Ele não foi preso, tecnicamente não tinha feito nada ilegal, mas sua credibilidade ficou destruída. Mas a parte mais importante do plano ainda estava por vir, contar a história real de Laura. Doutora Patrícia nos conectou com uma jornalista investigativa chamada Fernanda Souza, que tinha um histórico de fazer matérias sobre injustiças no sistema judicial brasileiro. Fernanda ficou fascinada com a história de Laura e propôs fazer uma série de reportagens explorando não só o caso dela, mas o problema sistemático de como o Brasil trata a legítima defesa, especialmente quando envolve mulheres. Laura estava aterrorizada com a ideia de se expor ainda mais, mas Fernanda foi gentil e paciente. Olha, Laura, ela disse em nossa primeira reunião, eu entendo seu medo. Mas pensa assim, agora mesmo a única narrativa sobre você que existe publicamente é aquela do Marcos. É sensacionalista, é injusta, e está destruindo sua vida. Você não quer ter a chance de contar seu lado? E se as pessoas não acreditarem? Laura perguntou. E se continuarem me vendo como uma assassina? Algumas vão, Fernanda admitiu. Não vou mentir pra você. Sempre vai ter gente que já decidiu o que pensa e não vai mudar de ideia. Mas muitas outras pessoas vão ouvir sua história, vão entender o contexto e vão perceber a injustiça. E talvez, só talvez, a gente consiga mudar alguma coisa no sistema que fez você ser punida por sobreviver. Levamos semanas preparando. Fernanda entrevistou Laura extensivamente, conversou com Bianca, com a mãe de Rodrigo, com especialistas em legítima defesa, com psicólogos especializados em trauma. Ela revisitou os documentos do caso, conversou com o advogado de defesa original de Laura, até encontrou o juiz que tinha dado a sentença e conseguiu uma entrevista com ele, na qual ele admitiu, anos depois, que achava que a sentença tinha sido excessivamente dura. A primeira reportagem foi publicada um domingo de manhã. Eu e Laura estávamos juntas no apartamento dela, nervosas demais para fazer qualquer coisa além de atualizar a página compulsivamente. O título era Quando Sobreviver é um Crime, a história de Laura Mendes. A matéria era longa, detalhada e brutalmente honesta. Fernanda não minimizou nada, ela descreveu exatamente o que Laura tinha feito naquele beco, quantas vezes ela tinha batido, o estado do corpo. Mas ela também contextualizou tudo, o histórico de Rodrigo, o fato de que ele estava atacando duas mulheres com uma faca, o testemunho de Bianca, os laudos psicológicos sobre o estado mental de Laura naquela noite, e incluía entrevistas emocionantes. Bianca dizendo claramente, Laura me salvou. Eu estaria morta se não fosse por ela, e o sistema a puniu por isso. A mãe de Rodrigo dizendo, meu filho era um predador. O que aconteceu com ele foi consequência das próprias ações dele. A matéria terminava com um apelo. Quantas outras mulheres estão presas ou foram punidas por terem um instinto de sobrevivência? Quantas vítimas nosso sistema transformou em criminosas? A resposta foi imediata e avassaladora. Em poucas horas a matéria tinha milhares de compartilhamentos.
Os comentários pela primeira vez eram majoritariamente favoráveis a Laura. Mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias de agressão, de se defenderem, de serem culpabilizadas. O artigo viralizou.